Fala, Fogão! Fim da 29ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nova derrota, a sexta do Barroca à frente da equipe nesse retorno dele ao Botafogo. 3-0 num clássico que, sinceramente, parecia um time profissional, caso do time do Vasco, contra um time amador. Foi esse bando que o Barroca mandou a campo. O Barroca que, inclusive, colocou uma camisa verde, porque verde é a cor da esperança. Nem ele acreditava que essas amebas que vestiam a camisa do Botafogo hoje conseguiriam fazer alguma coisa. Quando a gente falava o Barroca tentar alguma coisa diferente, não era fazer essa cagada completa que ele fez na escalação inicial. Você achar, em sã consciência, que Kelvin, Juan e Varley vão produzir alguma coisa, isso é uma brincadeira de muito mau gosto. E não à toa, o Barroca vestiu uma camisa verde para ver se pelo menos na cor da camisa a esperança não morre. Porque nesse momento, a esperança morreu. O Botafogo tem que reconhecer a queda para a segunda divisão. Eu tinha comentado aqui no pré-jogo, se o Botafogo perder esse jogo para o Vasco, a distância para o primeiro time fora do Z4 vai subir para 9 pontos. E como o Botafogo nos critérios de desempate não consegue ganhar de ninguém, vai ter que tirar 10 pontos até o fim da competição. Se não consegue diminuir a distância de 6 para 3 pontos, imagina tirar 10 pontos até o fim do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade, a gente tem que reconhecer a queda para a segunda divisão. Com 23 pontos em 29 partidas, tendo apenas 4 vitórias em todo o Campeonato Brasileiro, que fim o Botafogo pode ter se não a segunda divisão? É hora de reconhecer, é parar com o discurso de ainda dá, a gente acredita, vamos lutar até o final, porque esse time não acredita, esse time não luta até o final e está completamente entregue. Foi isso que a gente viu na partida de hoje. Além da diferença técnica, e não tô nem falando isso, porque o time do Vasco é um primor, joga muita bola, não tô falando disso. Eu tô falando simplesmente que o time do Botafogo é horroroso. O time do Vasco também é muito fraco. Mas com um treinador mais cascudo, que consegue dar uma organização e inflamar os jogadores com um discurso motivacional, recheado de palavrões, conforme é o caso do Vanderlei Luxemburgo, e todo mundo sabe disso, são técnicas do Vanderlei Luxemburgo há muito tempo utilizadas, o time do Vasco hoje é um time completamente diferente, por exemplo, do que estava sendo com o Sapinto. Mereceu completamente essa vitória em cima do Botafogo hoje. Mesmo que tenha passado em alguns momentos do segundo tempo algum perigo ali perto da sua grande área, nada demais, tirando aquela bola tirada mais uma, inclusive, pelo Henrique em cima da linha, tirando isso, o time do Vasco foi soberano na partida. No primeiro tempo, por exemplo, o Botafogo foi dar o primeiro chute perigoso aos 45 da primeira etapa, com o Romildo. Aos 45 minutos, um time que precisava vencer o jogo para poder diminuir a distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que era o Vasco, a gente deu o primeiro chute, a primeira finalização no fim do primeiro tempo. Seja o que for que o Barroca imaginou para o time do Botafogo de estratégia, de tática, para essa primeira etapa, obviamente não passou nem perto de funcionar, nem teria como passar. Não tem como a gente imaginar que um time que tem Kelvin, Varley e Juan vai conseguir produzir alguma coisa. Sinceramente, tem que ser muito maluco das ideias para achar que esses 3 jogadores vão conseguir produzir alguma coisa. Vanderlei Luxemburgo, experiente que é, conseguiu dar uma cara para esse time do Vasco. Apresentou um bom futebol no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. A própria torcida do Vasco elogiou bastante a primeira etapa do Vasco contra o Atlético Goianiense fora de casa, dizendo que foi o melhor primeiro tempo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E novamente, nesse clássico, o Vanderlei Luxemburgo soube montar o time dele. Até porque, contra o Botafogo, você não precisa fazer tanta força assim. Tá certo que quando o Vasco enfrentar uma equipe mais organizada, deve enfrentar dificuldade. A torcida do Vasco tá ciente disso. Mas contra o Botafogo, um time extremamente frágil, que toma gol desde o começo do campeonato, exatamente da mesma maneira, você não precisa fazer tanta força assim. Basta você construir minimamente organizado ali as suas jogadas, que você vai chegar ao gol. E se cruzar então, aí nem se fala. Se cruzar, vai sair o gol com toda certeza. E foi assim que o Botafogo tomou o primeiro gol dessa partida. Mais um cruzamento na nossa área, primeiro cruzamento saiu, foi afastado, veio um outro cruzamento e o Vitor Luiz, com o Thales Magno na frente dele, deu todo o espaço do mundo. O garoto do Vasco ficou entre o Souza e o Vitor Luiz, sem ser incomodado. A gente pode aqui até debater se o Cavalieri foi rápido ou lento nessa bola. Acho que ele poderia ter chegado nessa bola mais rápido. Mas ainda assim, o Vitor Luiz mais uma vez cometeu uma falha, inclusive no segundo gol também.
A finalização veio em cima do lado dele. Uma bola que o Vasco foi trocando passes aqui perto da nossa grande área, com a maior tranquilidade do mundo, como se só tivessem cones marcando, porque na verdade é isso que parece o time do Botafogo, um bando de cone em campo, né, que deixa os adversários totalmente sozinhos, e o Vitor Luiz, mais uma vez, deixa um jogador do Vasco pelo lado dele, chegar finalizando e consegue fazer o segundo gol. E o que falar então do pênalti? O Barrandegui, mais uma vez, com poucos minutos em campo, consegue entregar também. É impressionante. Entre quem for no time do Botafogo, não sai absolutamente nada. Sobre a partida, é só isso que eu tenho pra falar. Não tem muito aqui o que falar do jogo. O jogo do Botafogo foi horroroso, o Vasco foi minimamente organizado e mereceu completamente essa vitória. Vai brigar pra não cair pra Série B. O Luxemburgo tem razão. Não que o time do Vasco seja maravilhoso, mas ele, um técnico experiente, que vai conseguir dar uma mínima cara produtiva pra esse time do Vasco, pode ter certeza que vai brigar pelo menos para não cair para a segunda divisão, com boas possibilidades de não cair, já que nesse momento o Fortaleza, inclusive, e o próprio Bahia estão fazendo muita força para ocupar essa última vaga. Agora eu quero dividir esse vídeo mais do que na partida em si. Eu quero falar sobre 4 tópicos também, e eu pediria que você assistisse até o final, porque são tópicos muito importantes para o futuro do Botafogo. O primeiro tópico é o Barroca. O Barroca é um projeto de técnico mal executado, que não vai dar certo, não tinha como dar certo. Obviamente, quando o Túlio Lustosa falou que o Barroca seria a melhor escolha, porque já conhecia o Botafogo, conhecia a maioria dos jogadores, isso não quer dizer absolutamente nada. Você conhecer o grupo de jogadores, mas você ser fraco como técnico, não faz o time do Botafogo aprender a jogar futebol. Porque o time do Botafogo faz qualquer coisa, menos jogar futebol. O time do Botafogo pratica outro esporte. Já em 2019, quando o Barroca assumiu pela primeira vez o time do Botafogo, ele buscava priorizar a posse de bola em vez de ser incisivo e buscar o gol. Quantas e quantas vezes a gente vendo o time do Botafogo jogar na temporada passada, de 2019, obviamente, quantas vezes a gente viu o time do Botafogo manter a posse da bola, jogar a bola lá no goleiro, ficar aquele jogo chato de assistir, como se o objetivo do futebol fosse manter a posse da bola, não fazer o gol na meta adversária. A gente já cansou de ver os times do Barroca atuarem. Seja no Botafogo, seja no Curitiba, seja no Vitória. O Barroca é um treinador que em 20 jogos de Série A e Série B, na temporada de 2020, tem 13 derrotas, 5 empates e 2 vitórias. Como é que esse profissional é o profissional certo para tirar o Botafogo da zona do rebaixamento? É um profissional que saiu do Curitiba com 4 derrotas em 4 jogos, que agora no Botafogo, em 7 partidas, tem 1 vitória e 6 derrotas, sem a mínima organização. O Barroca, se não for mandado embora no apito final desse clássico contra o Vasco, é uma palhaçada. E o do Césio Melo vai estar sendo conivente também. A gente pode eximir aqui o do Césio Melo, porque ele assumiu no dia 4 de janeiro, só que até a página 2. A partir do momento que você assume como presidente do Botafogo, você tem que assumir a pressão e você tem que tomar as decisões difíceis. Que, na verdade, a decisão de demitir o Barroca nem é tão difícil assim. É só você pegar o desempenho da equipe, o desempenho dele como treinador, e você vai ver que a lógica é você mandar o profissional embora. E você já começar a reconhecer a Série B, que é outro ponto que eu quero falar aqui. Não tem mais como a gente ficar comprando esse discursinho de que ainda dá pra acreditar, que o time não vai cair, vai lutar até o final. Esse time não luta, esse time não acredita, esse time não sabe o que é jogar futebol. Ou a gente começa a planejar a Série B desde agora, porque a temporada de 2021 começa 4 dias após terminar a Série A, e a gente simplesmente começa a olhar pra frente, para que a gente tenha uma possibilidade, num ano tão difícil quanto vai ser 2021, com quase 100 milhões a menos de receita, com essa queda para a segunda divisão, se a gente não começar a planejar a Série B desde agora, o Botafogo não vai ter qualquer possibilidade de retornar para a Série A em 2022. Essa é a grande realidade. Então, senhor do Césio Melo, que você tenha peito e que você chegue, demita o Barroca, libere a maioria desse elenco aí, pelo menos 90%, mesmo que tenha contrato até fevereiro, pode liberar, não precisa manter treinando, fala que tá liberado, tá de férias, vai fazer qualquer outra coisa. Vai fazer tricô, vender uma roupa, qualquer coisa. Porque jogar futebol é uma coisa que esses caras não sabem fazer. Então que a gente libere esses jogadores, demita o Barroca, suba o Ricardo Rezende, efetive ele como treinador da equipe principal nessa reta final de Campeonato Brasileiro e comece a planejar a Série B desde agora. Se esperar terminar o Campeonato Brasileiro nesse discursinho de que ainda dá, vamos lutar, matematicamente, a gente tem que acreditar, esquece isso. Tem que tomar uma atitude, tem que tomar decisão. E essa decisão tem que ser tomada agora. Qualquer coisa diferente
disso tudo que eu falei, você vai ser conivente com a situação do Botafogo. Esse elenco realmente não foi planejado pelo Durcésio Mello e pelo Vinícius Assunção. Eles estão assumindo essa bucha agora. A gente não pode esquecer os verdadeiros responsáveis, que é um outro tópico que eu quero abordar aqui. Os verdadeiros responsáveis pela montagem desse elenco não podem ser esquecidos. Nelson Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Carlos Augusto Montenegro, Rotenberg. Só para começar, a gente não pode esquecer dos integrantes do comitê gestor. Não dá pra gente esquecer o nome desses caras. Não dá pra esses caras mais fazerem parte da vida do Botafogo. O Botafogo não aguenta mais. O clube não suporta mais dirigentes com o perfil que o Botafogo tem. Não dá mais. Essa é a grande realidade. O Botafogo tem que, em algum momento da sua história, virar a chave. E se o Durcésio Mello quer manter esse discurso de profissionalização, pode ter certeza que a primeira decisão que ele tem que tomar nesse momento é reconhecer a queda para a segunda divisão e começar o planejamento. Fazendo isso que eu acabei de falar. Liberando os jogadores, demitindo o Barroca, efetivando o Ricardo Rezende pelo menos nessa reta final, até porque nenhum treinador em sã consciência vai assumir o Botafogo nessa reta final, porque seria uma verdadeira loucura. E nós, enquanto torcedores, temos que reconhecer isso também. Não dá pra gente ficar aqui fazendo conta, achando que ainda dá. Daria se esse time do Botafogo, em algum momento, na trajetória desse Campeonato Brasileiro, dessa edição de 2020, tivesse demonstrado a mínima vontade pra efetivamente não estar na zona do rebaixamento. Mas não é o caso desses jogadores. O que a gente vê em campo é um bando em campo. É um bando que corre de lá pra cá sem se esforçar efetivamente pra conseguir fazer alguma coisa. Você não vê o time do Botafogo fazer infiltração, ultrapassagem, arriscar as jogadas. É erro de passe atrás de erro de passe. É erro de marcação atrás de erro de marcação. São os mesmos erros sendo apresentados durante todo o campeonato. Como é que pode você treinar e não conseguir corrigir os mesmos erros? Não é que sejam erros diferentes, são os mesmos erros. Você não consegue corrigir, o que nitidamente mostra que esse grupo de jogadores é totalmente incapaz. Não dá pra gente manter uma estrutura que até esse presente momento não deu certo e, obviamente, não vai dar certo. Não tem como, tem que começar a mudança desde já. A gente tem que olhar pra frente, tem que reconhecer que vai cair pra Série B e começar a pensar nessa temporada de 2021. Porque se ficar esperando o tempo passar, achando que ainda dá na Série A, a gente vai se complicar lá na frente. O Botafogo vai ter um ano dificílimo, quase 100 milhões de reais a menos em receitas. Olha o impacto disso na vida do Botafogo. Se com receitas de Série A já é difícil, você vê o time do Botafogo montando times competitivos, que dirá com quase 100 milhões de reais a menos numa Série B. Então a Série B do ano que vem vai ter Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, entre outras equipes que prometem dar muito trabalho. Porque nesse momento a gente tem que ser realista. Não existe mais essa de você falar de camisa. Camisa não ganha jogo. E o time do Botafogo na Série B vai ser muito do feio. Só que tem que ser um time feio que consiga apresentar um mínimo de futebol, minimamente organizado, para que a gente possa brigar por essa vaga no G4. É isso que a gente tem que pensar agora. Não dá pra gente ficar pensando se ainda dá nesses 9 jogos restantes. Não dá. Essa é a grande realidade. A gente tem que assumir isso e o Durcésio Mello e o Vinícius Assunção, como presidente e vice-presidente, tem que bater no peito, assumir a bronca, aguentar a pressão e fazer esse planejamento desde agora. É isso que a torcida do Botafogo espera nesse momento. Esse time do Botafogo não escapa da Série B, então temos que olhar pra frente. E é isso que eu espero do Durcésio Mello, do Vinícius Assunção. Eu espero atitude, para que não seja conivente com toda a situação do Botafogo. Se vocês assumiram agora em 4 de janeiro, então que vocês efetivamente façam um Botafogo diferente. Se vocês não tomarem essas decisões, vocês vão ser coniventes com todo o planejamento equivocado que foi feito pelo comitê gestor nesse último ano de Mais Botafogo. Porque por mais que o Mais Botafogo queira tirar o corpo fora, a grande realidade é que o Mais Botafogo também fez parte desse último ano de gestão. E fica aqui um último destaque. O primeiro rebaixamento do Botafogo foi em 2002, o segundo em 2014, 12 anos depois. O terceiro, 6 anos depois. Reduziu pela metade o tempo que o Botafogo levou para voltar a cair para a segunda divisão. O que você acha que vai acontecer se o Botafogo não mudar? A realidade que está pela frente aí é tenebrosa. E a gente tem que encarar essa realidade de frente. Tem que começar o planejamento desde agora, tem que fazer um planejamento sério, buscando ali realmente conseguir o tal dinheiro novo, fazer por onde, para que o Botafogo possa voltar à Série A e voltar a disputar o Campeonato Brasileiro sem ficar toda hora pensando, se a gente não cair, tá ótimo. Porque essa é a realidade do Botafogo ao longo dos últimos anos, tirando 2017.
Enfim, Fogão, é isso que eu tenho pra falar, tá? Não tem muito mais o que dizer. Realmente é um fim de campeonato melancólico do Botafogo e por isso, justamente por isso, eu espero decisões, tá? Decisões firmes da nova diretoria do Botafogo, porque caso contrário, vai provar que é mais do mesmo. Mas e você, Fogão, o que você tem a comentar sobre a partida de hoje, sobre esse restante de Campeonato Brasileiro, essas decisões que a diretoria nova tem que tomar? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. E eu te peço aqui, por gentileza, por mais difícil que seja a situação do Botafogo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.